Bom dia, estamos com mais um Freud Explica e hoje, gente, a gente vai falar sobre psicopatia, sociopatia. Quem são essas pessoas que são chamadas de monstros, parasitas, pessoas frias, né, manipuladoras? E eu tenho aqui, deixa eu apresentar já meus convidados, eu tenho aqui o Fernando Savaglia, que é psicanalista e jornalista. Obrigada, Fernando, pela presença. E meu amigo João Ângelo, que é ator, radialista, filósofo, palestrante, enfim, né? Mil coisas. O objetivo aqui é bater um papo sobre esse tema tão polêmico ainda, né? Eu vou colocar, gente, um VT agora, só para vocês verem as características principais do psicopata e a gente volta para cá para conversar sobre esse tema. Words like violence. Words like violence break the silence. Compassionate into my little world. Painful to me, feels like ruby. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
enjoy the silence. Oi, gente, de volta aqui. Então, essas são as principais características, né? Eu gostaria de conversar, gente, começar abrindo a discussão no seguinte sentido: o psicopata nasce ou a sociedade pode fazê-lo? É uma questão muito polêmica, porque realmente hoje se fala muito sobre isso, né? Alguns especialistas, até bem conhecidos, afirmam que o psicopata, ele simplesmente nasce e ponto, né? E há outras vertentes que realmente dizem que a sociedade pode fazer o psicopata. O que vocês pensam disso? E você, Fernando, como é que você vê essa questão do... Na verdade, eu acho que é um processo biopsicossocial, né? Me parece, mas também não existe nem a neurociência consegue definir isso ainda. Qual é a gênese mesmo? Me parece que tem realmente um processo endógeno que pode ficar latente a vida inteira, caso psiquicamente ou socialmente isso não se faça, não faça a coisa vir para fora, aparecer. Agora, quer dizer, um gatilho para que isso realmente aconteça. Porque é difícil, a subjetividade em si do pensamento, levar alguém a ter esse tipo de comportamento não sei, me parece que é muito exagerado, entendeu? Apenas a subjetividade, né? Então, provavelmente deve ter vários fatores atuando para que apareça isso. Agora, tem graus e graus de psicopatia, né? A gente sabe. Claro, então, exato. Até porque, Tati, eu acho que uma criança, ela não ia pensar objetivamente de humilhar uma pessoa, talvez com a mesma consciência de uma pessoa de 20 anos. Então, acho que os objetivos de uma criança, se é que nós podemos dizer que uma criança tenha esse distúrbio, né, ela não teria os mesmos objetivos que um adulto para realizar os seus intentos. Sim, mas na verdade o que acontece é que desde criança a gente pode perceber realmente características como, por exemplo, crianças que têm um prazer, um sadismo muito grande em matar animais, né? E inclusive tem um prazer sádico com as pessoas, com os adultos, né? Eu gostaria até de citar um filme, gente, Let's Talk About Kevin, né? Que é fantástico. O filme realmente a teoria é de que o psicopata nasce, então você vê a criança extremamente maldosa desde o começo até o final. O objetivo principal do rapaz nesse filme é prejudicar a mãe, né? Moralmente, o que muitas vezes acontece, como o Fernando disse, quer dizer, há graus, né, de psicopatia. Então, assim, o psicopata, ele pode entrar na sua vida para te desmoralizar, porque é um prazer para ele, né? Ele pode aplicar pequenos golpes durante a vida inteira. Ele pode ser um estelionatário, um político, né? E ele pode chegar, a menor parte, né, a ser um assassino e um serial killer, tá? Gente, essa é a menor parte, mas é que mais chama atenção, é óbvio, porque são casos, né, mas quando se fala, no caso do psicopata, não está necessariamente dizendo de pessoas que vão cometer um crime, no caso de assassinato objetivamente. Pode ser, então, entendido como outros atos de menor gravidade, se é que podemos empregar o termo. Exato, e se a gente pensar, João, até em termos de ferir a moral do outro, né? Ferir o outro é uma brincadeira que o psicopata segue fazendo constantemente na vida, né? O sadismo, eu acho que a perversão, o sadismo é uma característica fundamental. Então, por exemplo, em consultório, não sei se o Fernando teve essa experiência também, mas eu recebo muitas mulheres que foram vítimas de psicopatas que deixaram elas totalmente arrasadas. Não querendo falar, gente, existem muitas mulheres psicopatas, tá? Só tô dando um exemplo aqui de consultório, tá? Você já teve essa experiência, Fernando, de pessoas destruídas por psicopatas, emocionalmente destruídas? Ainda é curioso isso que você comentou, porque tem estatísticas
casos diagnosticados, assim, que é muito difícil diagnosticar a psicopatia. Aliás, psicopatia, você fala psicopatia, e você pode compreender qualquer tipo de patologia mental. Então, acho que é sociopatia, condutopatia, né, seria mais adequado. Seja como for, uma coisa que também não se explica desses casos diagnosticados, isso é coisa de estatística, principalmente de psiquiatria e de psicologia comportamental, que eles gostam de estatística demais. De cada 4 casos, apenas 1 é mulher. Isso também não se explica direito. Não se explica porque ainda não se sabe exatamente por que o homem teria mais essa compulsão, né? Seja como for, já você vê nitidamente assim os graus, né? O importante só para quem é leigo é diferenciar, né? As psicoses das sociopatias, né? Exato. O pessoal confunde demais. Confunde muito, fantástico. Um psicótico, um esquizofrênico pode sim se tornar um sociopata, mas não necessariamente o sociopata ele tem ele é esquizofrênico, né? Gente, super importante isso, né? Por favor, psicopatia da psicose são 2 coisas totalmente diferentes, né? Bem lembrado e então, realmente é bom colocar isso sempre. A relação dele, a relação dele com a realidade imediata, a cognição dele é perfeita. Ele não escuta vozes, ele não tem delírios, não tem nada. Ele tem um total domínio. Uma lucidez? Ele tem uma lucidez muito grande. O que difere ele é que ele não tem a parte afetiva dele é praticamente nula, né? Exato, ele não tem empatia, né? Ele não tem remorso, ele não sente culpa, ele não sente absolutamente nada, né, em relação ao outro. João, você acha que um psicopata, um sociopata, enfim, ele pode amar uma pessoa na vida? Eu faço a mesma pergunta para você, Fernando. Com relação à questão do amor, o amor também é tão subjetivo do meu ponto de vista. Eu acho o amor uma coisa tão complexa, né? Amo porque é bom ou é bom porque eu amo, né? Então, com relação ao amor, sim. Agora, uma certa afetividade, no caso, o psicopata, ele sente prazer em realizar determinadas coisas, eu acho que ele deve amar o ato em si, o objeto de prazer dele, de repente seja essa própria ação, né, que lhe dá o prazer. E isso, se é que a gente pode entender o amor como algo que eu gosto, então eu diria que um psicopata pode amar também até essa sua mania, ou seja, o seu ato de subjugar o outro, vamos dizer assim. Gente, o psicopata, ele tá sempre muito rápido a resposta do outro. Eu gostaria de passar um videozinho agora, que é um trecho de uma entrevista do Marcelo Rezende com o Maníaco do Parque, né? E eu quero que vocês percebam a reação do Francisco de Assis, o Maníaco do Parque, com a resposta como é rápida e como deixa o outro sem reação, tá? Isso é uma coisa que o psicopata faz muito bem feita, né? É pensar muito rápido e nessa manipulação realmente conseguir te jogar uma coisa para que você fique neutralizado. Vamos dar uma olhadinha aí? Na mão, já entende? O primeiro crime que o senhor cometeu, o senhor lembra? O primeiro crime, muitos anos atrás, não dá para falar tudo, praticamente, tudo. Você convive em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence. Eu entrei por essas portas querendo Deus e querendo Deus eu sairei por essas portas. Você quer ter filhos? Pretendo. Tenho esses objetivos em mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, eu sinceramente, é uma montoeira. É? De menino e menina? Menina, eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Percebem a falta de reação? Realmente ele te neutraliza, né? É uma especialidade dele. Gente, em consultório aparecem psicopatas, né? E
Na verdade, você percebe que ele está tentando te manipular do começo ao fim. Por que que ele aparece? Muitas vezes porque ele quer mostrar para a esposa que ele vai se tratar, que ele vai... Entende? Então, há toda uma manipulação e é muito difícil você realmente identificar. São pessoas que podem parecer extremamente agradáveis. Geralmente são pessoas muito simpáticas, extrovertidas, sedutores ao extremo. Calculistas. Né? Manipuladores, calculistas, mas na verdade ele tem um conhecimento tão grande do outro. Eu vejo um pouco, Fernando e João, como um raio-x do outro ser humano, né? E por perceber a fragilidade do outro e a fraqueza, e por ele não ter, ele brinca com esse outro, né? Mas aí quando você fala assim de perceber a fragilidade, você está me dando a entender de que um psicopata, ele sempre age com a certeza da fragilidade do outro? Ah, sim, sim, claro, o tempo todo. Ele trabalha no ponto fraco do outro, ele tem uma capacidade de observação muito grande, ele geralmente é muito observador, né? Ele é extremamente observador, ele entende a sua estrutura como sendo diferente da dele. Então, na verdade, o que acontece é que a sua sensibilidade vai fazer com que ele manipule, entende? Diversas situações para te destruir realmente, moralmente, emocionalmente. E aí que entra para ele o grande prazer, né? O sadismo realmente de te destruir e brincar com você. Não né? há casos, por exemplo, de um psicopata que tenha atingido uma pessoa ou procurado atingir uma pessoa que ela que julgasse essa pessoa numa condição muito mais superior à que ele se encontra? Ou não? Ou sempre emocionalmente, é a questão emocional de agir com aquele que ele julga mais fraco. É sempre dessa forma. Na verdade, acho que a batalha é travada dentro de um processo narcisista. Assim, né? Uhum. Eles são muito narcisistas no sentido de que, por exemplo, tem casos clássicos de aquele famoso, como é que era? Que deixava um signo sempre. O do Zodíaco, né? Sim. Eles gostam de brincar, parece que eles têm um prazer de brincar com as autoridades, por exemplo. Sim. Né? Okay. Quem é mais inteligente, eu ou vocês? Né? Vocês, como equipe toda, vocês não conseguem determinar quem sou eu e onde eu vou atacar da próxima vez. Então tem um processo narcisista muito forte. Exato, né? Exato. Eu sou superior, eu deixo pistas e mesmo assim vocês Isso, não me no pegam, caso, né? Outra diferenciação também dentro da sociopatia, né? Você poderia definir, tem os serial killers, né? Sim, sim. E tem aqueles que são mais que são mais do impulso, por exemplo, esses que entram o rapaz que entrou no cinema e metralhou todo mundo. Sim. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Muito. Inclusive crianças, né? Em escolas, quer dizer, tem nos essa... dois casos é totalmente tramado, tem todo um cuidado de preparação para o crime ser cometido. Exato, não é a impulsividade. Isso que a gente tem que também Mas né, no prestar serial atenção. killer parece que a coisa é mais fria e o processo narcisista está mais constelado, assim. Ele tem essa vaidade de, olha como eu sou inteligente. E a reincidência desses casos? Então, no caso dos mass murders, né, os que matam, geralmente eles são presos e vão para um... Né, o serial killer, ele fica... Teve um famoso no Rio Grande do Sul, um tempinho atrás, no litoral do Rio Grande do Sul, que ele queria, na verdade, depois que ele foi pego, depois de 5, 6 crimes, eu não lembro direito, foram entrevistar e ele falou, não, é que eu queria bater o recorde do maníaco do parque. Quer dizer, tá ele tinha uma né? competição. Então você percebe que tem né? Não, gente, você falando isso, Fernando, tem uma coisa curiosa, por exemplo, quando há essas séries, né, de assassinatos e pessoas que não cometeram se apresentando à polícia, querendo ser a pessoa responsável. Uma identificação, né? Quer dizer, para ele eu sou eu, né? Fui eu que fiz isso, né? Então acontece tanto. E uma coisa curiosa são as mulheres que se apaixonam, por exemplo, por um maníaco do parque e mandam cartas e ele inclusive, gente, ele se casou com uma pedagoga, né? Ele se casou, né? E esse processo, como é que você vê, Fernando, esse processo da mulher que pensa que pode modificar um psicopata? Mas tem muita mulher que acha que pode modificar o pai.
todas Não têm precisa ser um essa psicopata, informação. né? Seja como for, nesse caso me parece uma patologia, uma psicopatologia também, Sim. né? Porque o que a gente Sempre sabe... em nome do amor, né? Sim, mas ele recebia por semana dezenas de cartas de mulheres apaixonadas. Olha, Muitas. eu vou mudar sua vida. Algumas de cunho religioso, né? Sim. Usando da religiosidade para não, porque Deus vai entrar no teu coração e a gente vai casar. E outras simplesmente, não, estou apaixonada por você. Isso demonstra o quão patológica é a nossa sociedade. Exatamente. Né? Ted Bundy também, gente, é um dos vários psicopatas americanos, né? Também recebeu milhares de cartas, inclusive se casou, né, antes de morrer no próprio presídio. E assim, mulheres, virou uma euforia, uma histeria, né, o Ted Bundy, camiseta e... Quer dizer, realmente... Um superstar, né? Superstar, como o Charles Manson também, Manson, né, que virou um ídolo, né, de adolescentes, Então, quer dizer... Mas quando você fala do superstar, essa pessoa, ela é uma pessoa bem sucedida ou isso é o que vai lhe dar o status que ela não consegue vislumbrar na sua profissão ou na sua outra atividade? Se a gente pensar no narcisismo, poderia ser. Mas aí eu acho que a gente usando um pouco da visão um pouco da fenomenologia existencial, alguma coisa assim, para todos eles existe um sentido nisso, né? Há algo que faz, não é uma pura... Eu não vejo essa visão tão freudiana do processo, é só uma pulsão que ele vai lá e atende a pulsão, não. Eu digo, me parece que existe um sentido muito claro nele, ao fazer, ao cometer o ato, entendeu? Então é um encadeamento totalmente subjetivo, mas que para ele aquilo tem que ser feito. É muito curioso. Assim, se você vê entrevistas de alguns, assim, você fica... Né? Realmente, Casos de pessoas bem-sucedidas que se tornaram um psicopata. Eu não vou falar nomes, mas assim, gente, na política... Ok, já me convenci. Grande parte dos políticos né? É uma forma de tirar e roubar talvez sem a arma. Né? Mas é uma forma o de Himmler, você tirar né? do outro. Que era da SS, do Hitler, ele tem parece todos perfil bem esses sujeitos, psicopatia, sim, né? Goebbels, Mengele, gente. Né? Porque não tinha uma Exato, todo esse pessoal... Não se conduía pelo outro de maneira alguma, pelo contrário. Começando por Hitler, né? E a gente vai pôr no finalzinho... Mas a gente entra em Stalin, qualquer desses ditadores, a gente pode até pegar, sei lá, até Che Guevara, se para pensar, tem a mitificação do herói, sim. mas na hora de executar alguém, ele executava, não interessava se era pai de família ou se não era. Ele, exatamente. Né? Então colocava... E isso também, existe uma classe de sociopatas que se acham que eles têm uma missão divina. É curioso isso, né? Em nome de uma religião, em nome de uma... politicamente, então o sujeito, os caras do World Trade Center, né? Para pensar, os terroristas, né? Tem uma... Essa é uma questão interessante, gente. Os justiceiros são psicopatas? Quer dizer, isso é uma coisa que realmente também se discute muito. Quer dizer, a pessoa que mata, ele diz, não, mas eu só mato estuprador, assassino, né? E gente que faz mal. E aí? Mas ele tá matando. Provavelmente ele está usando da justiça, entre aspas, para poder exercer essa pulsão dele, esse desejo. Ou algo que deu sentido no matar, sim, né? Exato, porque ele justifica sendo algo, né? Quer dizer, eu estou matando pessoas que são ervas daninhas. Tati, agora curioso, você comentou no início do programa que a criança às vezes já tem essa coisa, né, sim. O índio Pataxó que foi queimado em Brasília, você lembra? Lembro, horrível isso. Depois eu li que os meninos, parece que de criança eles gostavam de queimar filhote de gato, coisa assim. Exato, isso e as pessoas falavam, com a mãe, não, isso é coisa de criança, entendeu? Quer dizer, deu uma afrouxada no superego ali, olhando para um viés bem psicanalítico, sim, né? Exato. E que talvez, mas aí também já não sei se só isso bastaria para, né? Então, Fernando, isso realmente é muito comprovado. Se você pega um psicopata adulto e você traça, né, ele, você vê que realmente desde criança ele tem um sadismo realmente com o animal, né, com a outra criança. Muitas vezes ele vai praticar o bullying,
Claro que nem todo mundo que pratica o bullying, gente, é um psicopata, mas eu digo, o sadismo já está dentro dessa pessoa, né? Os psiquiatras, eles dizem que é pelo, na verdade, a amígdala, né, que a gente tem no cérebro, é que passa pra gente, né, gente, todas as sensações de medo, remorso, culpa, amor. Então, assim, na verdade, o cérebro do psicopata, do sociopata, ele teria uma modificação nessa amígdala. Então, ele não tem essas respostas. Aí surgem outras questões, né? Já me perguntaram assim, tudo bem, mas então, se há uma deficiência nessa amígdala, então ele é doente sim. Você está afirmando que ele não é. E aí eu fiquei com a cara do Marcelo Rezende aí, né? Quando me fizeram essa pergunta, realmente, né? Porque eu sempre coloco, né, gente? Realmente ele não é doente, por que eu coloco dessa forma? Pela lucidez extrema. Sim. Né? Pra mim, essa pessoa é muito lúcida para ser um doente mental. Mas eu achei interessante essa pergunta. A pessoa me paralisou mesmo, né? Quer dizer, se você está afirmando que o cérebro é diferente e que essa amígdala, ela tem uma característica diferente, então não seria uma doença? Então, aí que entra toda a complexidade. Por exemplo, a gente pode olhar, estresse pós-traumático me parece que seria algo que poderia levar uma pessoa a ter uma alteração no âmbito social até chegar ao... Sim, soldados que lutam em guerra e voltam e acabam metralhando. Sim. O próprio Lee Oswald, ele era fuzileiro naval, né? O que matou o Kennedy. Sim. Ainda assim, que ele tem esse estresse pós-traumático, quantos não foram para a guerra, voltaram e não assumiram uma conduta sociopata, né? Exatamente. Então, provavelmente, deve ter, é uma confluência de fatores, não tem muito Exatamente. jeito, né? Gente, eu vou entrar no intervalo e a gente já volta para falar mais sobre isso.